Meu nome é Lucas. Tenho 26 anos, sou baiano de Valença, e há quase 2 anos trabalho num resort de luxo em Boipeba. Faço de tudo um pouco, recebo hóspedes, conduzo mergulhos, organizo passeios de barco e, de vez em quando, ajudo alguém a entender que aqui não se trata só de descanso, mas de reencontro. Naquela segunda-feira, o céu estava limpo, o mar com aquele azul que só parece real nas fotos, e tudo caminhava dentro do esperado. Até que ela apareceu. Helena. Assim mesmo, sem sobrenome. Surgiu na recepção no meio da tarde, óculos escuros grandes demais pro rosto, um vestido branco de tecido leve, e uma mala pequena, como quem viaja sem planos, ou com todos eles muito bem escondidos. Boa tarde, ela disse, tirando os óculos com uma calma que desfez qualquer pressa ao redor. Boa tarde, senhora. Seja bem-vinda ao Aquarela Boipeba, respondi, puxando o tablet para o check-in. Lucas, né? Ela falou meu nome como quem leu uma dedicatória antiga. Como se já soubesse quem eu era. Como se tivesse vindo por mim, e não pelo paraíso de águas mornas e coqueiros tortos. Sim, hesitei, sou eu. Ela sorriu com os cantos dos lábios, apenas o suficiente para me deixar curioso. Achei que fosse você. Me falaram de um guia jovem e paciente, que conhece os caminhos escondidos da ilha melhor do que qualquer mapa. Aquilo não era um elogio profissional. Era uma provocação. Espero estar à altura da descrição, devolvi, tentando manter o tom neutro, mas sentindo algo diferente naquela troca. Ela assinou o formulário digital com o dedo. Tinha unhas curtas, bem cuidadas, e um anel discreto na mão direita. Tô precisando me perder um pouco, comentou, enquanto eu lhe entregava a chave do bangalô. Aqui é o lugar certo para isso. Mas se quiser se achar depois também posso ajudar. Rimos, e o clima ficou suspenso no ar por um instante. Helena não era como as outras turistas que chegam com roteiros prontos e sorrisos programados. Ela tinha uma serenidade inquieta, como quem já viu demais e ainda assim se encanta com pouco. Enquanto eu explicava os horários do café, ela me interrompeu. Não precisa disso. Não vim atrás de programação. Vim atrás de silêncio, sombra fresca e, talvez, de algo que eu ainda nem sei o nome. Não respondi. Só observei enquanto ela caminhava em direção ao jardim de entrada, onde o caminho de pedras leva aos bangalos entre árvores e redes penduradas. Havia algo nos movimentos dela que não combinava com a pressa de quem foge, era mais como quem volta. Naquela noite, enquanto eu organizava os equipamentos do passeio da manhã seguinte, ainda ouvi a voz dela dizendo meu nome. Baixo, quase um sussurro. Como quem fala consigo mesma. Como quem sente antes de entender. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu soube que minha rotina estava prestes a mudar. O sol das 9 da manhã batia direto na piscina, refletindo nas superfícies d'água com um brilho que fazia os olhos semicerrados parecerem mais contemplativos do que cansados. Era meu horário de supervisionar as atividades da área molhada, isso incluía verificar se os hóspedes estavam sendo atendidos com drinks, oferecer toalhas limpas, e principalmente manter a postura. Mas naquele dia, minha atenção estava em outro lugar. Helena estava deitada numa espreguiçadeira mais afastada, com um chapéu de palha sobre o rosto, as pernas cruzadas e um livro aberto virado para baixo sobre o colo, como se tivesse tentado ler, mas desistido no segundo parágrafo. Quando me viu, tirou o chapéu devagar, olhou direto para mim e acenou com os dedos, nada exagerado, só o suficiente para me chamar. Me aproximei como quem só estava ali por acaso. Bom dia, Helena. Tudo certo por aqui? Quase tudo, ela respondeu, pegando um gole de água de cocô. Falta só alguém para me dizer o que tem além desses coqueiros. O que a maioria dos turistas não vê. Ah, isso depende. Você quer aventura ou sossego? Quero distração. Do tipo que não se conta pra ninguém. Engoli seco, disfarçando com um sorriso. Aquilo era mais do que simples curiosidade de hóspede. Era uma proposta velada, e eu entendi bem. Ela levantou um pouco o tronco, apoiando o braço no encosto da cadeira, e seus dedos tocaram meu antebraço como quem pede passagem. Foi rápido. Suave.
mais direto. Como se dissesse, tô aqui. Ninguém mais viu. Nem o garçom que passava com uma bandeja, nem a senhora estrangeira tirando fotos de um beija-flor na cerca viva. Só nós dois sentimos. Conhece algum lugar assim? Ela continuou, como se o toque fosse parte natural da conversa. Conheço uns cantinhos fora do roteiro. Praia sem nome, trilha que só morador faz, mirante que nem foto tem na internet. Me mostra um? Posso pensar em algo, respondi, tentando manter o tom leve. Hoje à noite, se quiser caminhar um pouco, posso te levar num lugar tranquilo. Mas tem que prometer que não vai colocar no Instagram. Prometo, ela sorriu, e aquele sorriso dizia mais do que o sim que não veio. À noite, o céu estava limpo e a brisa soprava do mar com aquele cheiro de sal misturado ao doce das flores nativas. Nos encontramos perto da passarela de madeira que leva até o mangue. Ela usava uma calça solta, blusa de alça e sandálias simples. Cabelos presos num coque despretensioso. Elegância sem esforço. Não me diga que você leva todas para esse passeio, ela brincou, assim que nos encontramos. Só quem pede por distração, devolvi. A caminhada foi tranquila. Subimos por um caminho de pedras irregulares que levava até um mirante escondido, onde se via a linha do mar se perder no escuro. A ilha parecia outra noite, silenciosa, íntima. Ficamos ali em pé, olhando o horizonte. Quando era criança, ela começou, eu achava que o mar era um lugar para fugir. Hoje acho que ele é mais um espelho do que um esconderijo. E o que ele está refletindo agora? Ela me olhou. De perto. Por um instante longo demais para ser casual. Você, respondeu. E isso não estava nos meus planos. Ficamos em silêncio. Ela se aproximou mais um passo, suficiente para sentir seu perfume leve, que misturava flor e pele quente. Eu quis dizer algo, mas não disse. Só fiquei ali, tentando disfarçar a respiração que acelerava sem permissão. Foi então que ela me olhou com a cabeça ligeiramente inclinada e soltou. Você não é o tipo de beleza que passa batido, sabia? Não era um elogio qualquer. Era um aviso. O caminho de volta foi em silêncio. Mas não daquele desconfortável, era o silêncio de quem já entendeu tudo e não precisa explicar. Quando a deixei na entrada do bangalô, ela apenas encostou a mão no meu ombro, levemente, como quem fecha um capítulo com ponto e vírgula. Voltei andando devagar pelo jardim. Sabia que nada tinha realmente começado ainda. Mas também sabia que, dali em diante, qualquer esforço para manter as coisas sob controle seria inútil. Porque tem toques que ninguém vê, mas que continuam na pele por muito tempo. Na quarta-feira, logo depois do café da manhã, encontrei um bilhete dobrado no balcão da recepção, junto a um colar de conchas esquecido de propósito. O papel tinha perfume e pressa. Lucas, se puder, gostaria de um passeio exclusivo. Sem grupo, sem roteiro. Só nós dois. Helena. Li e reli aquele recado como se fosse um segredo escrito à mão, e, de certo modo, era mesmo. Um convite simples, mas com peso. Helena queria mais tempo comigo. E não queria testemunhas. Organizei tudo com discrição. Agendei o barco para o fim da tarde, horário em que o sol começa a cair devagar, tingindo o mar de dourado e os coqueiros de sombra longa. Disse à equipe que seria um tour privado para uma hóspede exigente. Eles já estavam comentando, cochichos no vestiário, olhares atravessados no corredor. Mas ninguém dizia nada diretamente. Cuidado, Lucas, falou Vinícius, um dos guias, enquanto me ajudava a abastecer o barco. Tem cliente que vem buscar mais do que paisagem, viu? E tem funcionário que entrega mais do que devia, rebati, meio em tom de brincadeira, meio em alerta. Helena chegou pontualmente. Vestido leve, maiô por baixo, cabelos soltos e um lenço amarrado no pulso. Subiu no barco com a leveza de quem não precisava dizer o quanto aquilo era importante para ela. Pronta? Perguntei, oferecendo a mão. Para me perder, respondeu, sem hesitar. Partimos devagar, o motor fazendo aquele som ritmado enquanto a ilha ia ficando pequena atrás de nós.
Durante os primeiros minutos, não falamos nada. Ela sentou na proa, olhos fechados, sentindo o vento. Era como se estivéssemos criando um novo idioma, feito de gestos, silêncios e respiração. Fizemos um percurso que poucos conhecem, contornamos a enseada de Moreré e seguimos até uma pequena praia deserta, acessível apenas por mar, onde as pedras formam pequenas piscinas naturais. Aqui parece um lugar fora do tempo, ela comentou, olhando ao redor. Nessa ilha tem lugares que não foram tocados pela pressa do mundo. Mergulhamos juntos. A água morna abraçava o corpo com gentileza. Nadamos entre os corais, os pés roçando a areia fofa. Embaixo d'água, os olhos se encontraram de novo, e, dessa vez, havia mais do que curiosidade. Havia entrega. Ninguém falou, mas ambos soubemos, algo tinha mudado ali. Ao emergir, Helena passou a mão nos cabelos, rindo. Você não me disse que esse lugar também curava. Nem tudo precisa ser dito, falei, desviando o olhar por pudor, ou talvez receio de me deixar levar demais. No caminho de volta, ela se sentou perto de mim, os ombros quase encostando. O sol já se despedia, deixando o céu com tons de rosa e laranja. Nunca imaginei que estaria aqui, assim, ela disse, com a voz baixa. Aqui como? Entregue. Sem saber o que vai ser no dia seguinte. Isso te assusta? Me assusta não sentir medo. Isso sim. Ficamos mais um tempo em silêncio. Eu queria dizer que ela podia ficar, que a ilha ainda tinha muito para mostrar. Mas sabia que não era disso que ela precisava. Ela precisava viver aquele momento como se fosse único, e era. Chegando ao pier, ajudei-a a descer. Helena se virou antes de ir embora. Obrigada por hoje. Foi mais do que um passeio. Para mim também. Ela sorriu, e aquele sorriso parecia dizer, a gente sabe. Depois, seguiu pelo caminho de areia, sumindo entre as sombras das árvores. Naquela noite, sozinho no cais, ainda com o cheiro de sal na pele e o som do motor ecoando na cabeça, percebi que havia cruzado uma linha invisível. E que, dali em diante, não se tratava mais de guiar alguém pela ilha. Era ela quem estava me conduzindo. Na manhã seguinte, o tempo amanheceu com o céu fechado, uma névoa leve cobrindo parte da trilha que ligava o resort à praia. Era o tipo de dia em que a ilha parecia cochilar mais do que acordar. E, talvez por isso, a cena me surpreendeu. Helena estava sentada sozinha na cafeteria do resort, com uma xícara de chá fumegante à frente e uma expressão mais leve do que o habitual. Vestia roupas de yoga, o cabelo preso de forma desajeitada, com alguns fios soltos dançando no rosto. Parecia outra, ou talvez apenas mais ela do que nunca. Posso me juntar? Perguntei, segurando uma bandeja com uma fatia de bolo de aipim. Ela me olhou por um segundo longo demais para um simples sim. Pode. Mas só se me der um pedaço desse bolo. Sentei, cortei a fatia ao meio e empurrei a maior parte para ela. Ela aceitou com um sorriso pequeno, quase infantil, e comeu em silêncio, como quem aprecia mais do que o gosto. Gosto de lugares assim, disse, por fim. Onde ninguém pergunta por que você está sozinha. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 gentilezas forçadas. Ela concordou com um aceno. Você parece alguém que também não gosta muito de explicar as coisas. Não gosto de repetir, respondi. Tem coisas que, se a gente diz 2 vezes, já perdem o sentido. O garçom trouxe mais chá, e ficamos ali por um tempo que não dá para medir com ponteiro. Havia um sossego raro naquela conversa sem planos. Sabe o que me trouxe até aqui? Ela perguntou de repente, mexendo o chá com a colher como quem procura coragem no fundo da xícara. Cansaço. Mas não daquele que passa com sono. Cansaço de justificar a ausência. De precisar ser algo para alguém o tempo inteiro. Eu entendo. Ela me olhou como quem duvida. Sério. Antes de vir para cá, eu estava tentando fazer sentido de uma vida que já não fazia. Faculdade terminada, emprego fixo, horários certinhos e um buraco. No peito e no tempo. Burnout? Pode chamar assim.
Eu prefiro dizer que eu me perdi de mim mesmo. A ilha foi meu jeito de voltar para mim, ou de esquecer que eu existia. Ela respirou fundo, apoiando os braços na mesa. Meu casamento acabou assim. Quando percebi, eu era só um papel com CPF e obrigações. E o pior, ninguém estranhava. Como se fosse normal. E aí você decidiu sumir? Decidi me procurar, corrigiu, com firmeza. Mas no fundo, eu sabia que vinha para me encontrar com alguma parte de mim que eu tinha deixado em algum lugar, talvez em alguém. As palavras ficaram ali, entre nós, como fumaça do chá subindo devagar. Não precisava dizer mais nada. Ela pegou a garrafa de água na mesa e me ofereceu, sem falar. Bebi um gole e devolvi. Era um gesto simples, mas carregado de sentido. Quando alguém divide o que está bebendo, é porque confia. Ou porque quer ser compreendido mesmo no que não consegue explicar. E você? Perguntou. Ainda se sente perdido? Não tanto quanto antes. Mas também não me encontrei por completo. Acho que tô no meio do caminho. E você me pegou bem aí. Ela sorriu de novo. Não aquele sorriso provocador, mas um mais sereno. Como quem entende a bagunça dos outros porque conhece a própria. Sabe, Lucas, você é mais do que parece. E você é menos complicada do que finge. Ela riu, colocando a mão sobre a boca, com um jeito que revelava mais juventude do que os anos que carregava. Terminamos o bolo ali mesmo, com garfo dividido e olhares que diziam tudo sem precisar levantar a voz. Ao final, ela pegou o guardanapo e escreveu algo, mas depois desistiu, amassou o papel e colocou de lado. O que era? Uma frase que não cabia nesse momento. Talvez amanhã. Ou talvez nunca. Ou talvez só entre a gente. Nos levantamos quase ao mesmo tempo. E antes de ir, ela tocou de leve meu braço, como já tinha feito antes, e disse: Obrigada por não perguntar mais do que devia. Obrigado por responder mais do que eu esperava. E ali, entre chá e bolo dividido, soubemos que já estávamos ligados de um jeito que não dependia de tempo, nem de planos. Era o tipo de laço que se forma no silêncio, e que cresce no que nunca chega a ser dito. Na sexta-feira, perto das 7 da noite, eu já estava encerrando o expediente quando vi um bilhete dobrado na gaveta do armário onde guardo meu crachá. O papel, o mesmo tipo do primeiro recado, trazia poucas palavras. Jantar às 8? Mesa 7. Helena. Não havia dúvidas, nem pedidos, só a certeza silenciosa de que eu aceitaria. Tomei banho na ala dos funcionários, vesti uma camisa social azul clara que nunca uso no trabalho e fui até o restaurante, onde o clima era sempre mais íntimo à noite, com luz baixa, velas nas mesas e música instrumental suave. A mesa 7 ficava num canto, meio escondida entre duas palmeiras, longe do movimento. Lugar escolhido por quem sabe o que quer, e também o que prefere evitar. Helena já estava lá, com um vestido vermelho que realçava sua pele dourada pelo sol dos últimos dias. Ela parecia à vontade, como se aquele jantar fosse parte da programação do resort, e não uma quebra completa dela. Pensei que você não viesse, disse, sem ironia, mas com charme. Pensei o mesmo. Mas aí lembrei que gosto de surpresas. E eu gosto de certezas, retrucou. Você me pareceu uma. Sentamos. Pedimos vinho branco e pratos leves. Ela escolheu peixe grelhado com risoto de limão siciliano, eu, frango com purê de banana da terra. Enquanto o garçom anotava, ela me olhou como quem observa uma fotografia antiga tentando entender o que mudou. Sabe o que é estranho? Começou. Estar aqui com você não parece errado. Mas também não parece permitido. Permitido por quem? Por aquilo que a gente chama de juízo, disse, sorrindo. E você costuma seguir o seu? Às vezes. Mas hoje não. Conversamos sobre tudo e nada. Ela me contou de uma viagem que fez sozinha para a Chapada Diamantina, e eu falei do tempo em que quase fui morar em Salvador, mas desisti porque gostava demais do céu limpo de Boipeba. Havia uma cumplicidade natural entre nós, sem precisar forçar conexão. Quando a música mudou para um jazz suave,
ela estendeu a mão e disse: Vamos dançar? Aqui? Por que não? Levantamos. Ao lado do lounge, um pequeno espaço servia de pista improvisada. Havia um casal de estrangeiros dançando timidamente e duas senhoras conversando no sofá de madeira. Nada que nos intimidasse. Ela encostou o rosto no meu pescoço e conduziu os passos com leveza. Não era uma dança ensaiada, era quase um abraço que se movia. Não se apaixone por mim, sussurrou, perto do meu ouvido. Demorei um segundo para reagir. Por quê? Porque eu não vou te prometer nada. E você não vai conseguir me cobrar depois. Mas e se eu não tiver escolha? Ela parou de dançar por um momento, recuou só o suficiente para olhar nos meus olhos. Então, talvez a gente precise aceitar que certas coisas só acontecem para lembrar que ainda somos capazes de sentir. Voltamos à mesa em silêncio. O vinho já não estava tão gelado, mas ninguém se importava. Helena descansou a mão sobre a minha, e eu deixei que ficasse ali, como uma âncora. Você me faz querer, ela disse de repente, sem explicar o que. Você me faz esquecer, respondi. Ela sorriu com os olhos. Um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo, e mesmo assim, se permite ser surpreendida. Ao fim do jantar, ninguém sugeriu o próximo passo. Ela se levantou primeiro, passou os dedos pelas costas da minha mão e disse: Boa noite, Lucas. E foi embora como chegou, com calma, mistério e leveza. Mas naquela noite, deitado na cama do meu pequeno quarto nos fundos do resort, soube que nada do que vivemos ali era casual. Helena não era uma pausa. Era um risco. Daqueles que a gente corre mesmo sabendo que vai doer depois. E ainda assim era impossível dizer não. O sábado amanheceu abafado. Nuvens carregadas se acumulavam no horizonte, e o ar tinha aquela densidade típica dos dias que prometem tempestade. Passei o dia inquieto, como se minha pele soubesse antes de mim que algo estava prestes a acontecer. Helena não apareceu nem na piscina, nem no restaurante, nem na trilha do fim da tarde, onde costumava caminhar sozinha. Nem sinal. O dia inteiro se estendeu como uma corda tensa entre o último olhar que trocamos e o silêncio que veio depois. À noite, sem conseguir dormir, saí para caminhar. O resort dormia em paz, as luzes apagadas, os coqueiros balançando devagar. A única coisa que se ouvia era o som das ondas batendo de leve na areia, como se a ilha respirasse no escuro. Segui até a piscina principal, imaginando que encontraria apenas o reflexo da lua na água. Mas ela estava lá. Sentada na beira, os pés dentro d'água, vestindo um robe claro, com o cabelo preso de qualquer jeito e um copo de vinho na mão. O rosto virado para o mar, como se falasse com ele. Você disse que não ia me procurar, falei, quebrando o silêncio. E eu acreditei. Mas o corpo não combinou com a promessa, ela respondeu, sem se virar. Cheguei mais perto. Me sentei ao lado dela. Ficamos assim por alguns segundos, só ouvindo os grilos e o estalo distante de um trovão. Tá tudo bem? Perguntei. Não. Mas talvez nunca esteja. E talvez isso seja o mais honesto que consigo ser agora. Ela virou o rosto devagar, e havia algo diferente no olhar. Menos controle. Mais entrega. Você desarrumou tudo aqui dentro, Lucas. Com um toque, uma frase, um olhar. E eu odeio isso. Odeio e preciso. Não sabia o que dizer. Então não disse nada. Apenas mergulhei os pés na água também. E ficamos ali, lado a lado, os corpos quase se tocando. Até que ela encostou a cabeça no meu ombro. Sem pressa. Como quem encontra abrigo num lugar inesperado. Eu não vim aqui para isso, murmurou. Mas aqui estou. O trovão ficou mais próximo. Em seguida, os primeiros pingos começaram a cair, suaves, espaçados. Ela olhou para o céu, depois para mim. Vai correr? Não. Ela se levantou e tirou o robe com a mesma naturalidade de quem se despede da última defesa. Por baixo, usava um maiô preto simples, que realçava cada curva sem esforço.
caminhou até a borda e mergulhou de forma limpa, sem respingar. Como se o corpo já soubesse exatamente onde cair. Eu fui atrás. Na água morna, a chuva misturava o céu ao nosso redor. Nadamos em silêncio, depois nos aproximamos, sem cerimônia. E, enfim, nos tocamos como quem já estava se procurando há dias, talvez anos. Foi um beijo lento, molhado de chuva, quente como se fosse o primeiro de todos. Ali, dentro d'água, o mundo se reduzia à respiração dela perto da minha. Aos dedos dela no meu pescoço. Ao tempo que deixava de existir. A chuva engrossou. Corremos juntos de volta, rindo como dois adolescentes que fugiam de algo que não queriam explicar. Ela segurou minha mão, e eu deixei. Vem comigo, disse, abrindo a porta do bangalô. Entrei. O quarto cheirava a flor e sal. Havia uma luz baixa vinda do abajur, a cama desfeita, um disco instrumental tocando baixo no fundo, saxofone, talvez. Ali, o tempo desacelerou. O que vivemos naquela noite não foi apressado, nem ansioso. Foi cheio de pausas, respirações fundas, olhares antes de cada gesto. Como se estivéssemos escrevendo uma carta com os corpos, e cada toque fosse uma frase que não se diz com a boca. Não houve promessas. Não houve declarações. Só presença. E ela foi inteira. O quarto estava mergulhado em silêncio quando acordei. A luz do sol filtrava pelas frestas da cortina de linho, lançando linhas douradas sobre o lençol branco. Ao meu lado, o travesseiro ainda guardava o calor do corpo dela, mas Helena já não estava ali. Levantei devagar, vestindo a camisa que deixei caída no chão. O ambiente tinha um cheiro bom, uma mistura de mar, pele e alguma essência que ela usava discretamente. Caminhei até a pequena varanda, onde encontrei a mesa posta com 2 xícaras de café e um prato de frutas cortadas com delicadeza. Ela estava ali, de costas, olhando o mar. O cabelo solto dançava com o vento, e os ombros nus, cobertos apenas por uma canga fina, pareciam frágeis e firmes ao mesmo tempo. Dormiu bem? Perguntei, com a voz ainda rouca. Melhor do que esperava. E pior do que devia, respondeu, virando-se para mim com um sorriso que não combinava com os olhos. Sentei diante dela. Ela me serviu o café sem dizer nada. Só olhou. Como quem estuda a própria coragem. Você está diferente hoje, comentei. Porque hoje é o dia depois. Depois do quê? Do que não devia ter acontecido. Fiquei em silêncio, sentindo o gosto amargo do café misturado à doçura de alguma coisa que escapava pelas beiradas da xícara. Então foi um erro? Não. Foi real. E por isso mesmo, não é para sempre. Ela baixou o olhar, mexendo o café devagar. Antecipei meu voo. Hoje à tarde, volto para São Paulo. Minha garganta travou. Por alguns segundos, tentei pensar em alguma frase que não soasse carência nem orgulho. Mas tudo parecia pequeno perto da notícia. Por quê? Porque se eu ficar mais, corro o risco de esquecer quem eu era antes de você. E isso seria ruim? Ela hesitou, e no silêncio dela estava a resposta. Lucas, eu tenho uma vida esperando por mim. E você tem a sua aqui. Se a gente tentar transformar o que vivemos em algo que caiba nos calendários, vai estragar. Então é isso? Um fim sem começo? Não foi um fim. Foi um momento. E isso já é muito mais do que eu imaginava ter de novo. Respirei fundo, tentando engolir a sensação de algo escapando entre os dedos. Aquela mulher, que até ontem era mistério e promessa, agora era partida. Terminamos o café em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, mas ocupa tudo. Antes de se levantar, ela se aproximou, passou os dedos no meu rosto com cuidado, e disse: Não me esqueça. Como se fosse possível. Ela sorriu e entrou no quarto. Eu fiquei ali, olhando o mar, tentando entender como algo que durou tão pouco podia deixar tanto. Naquela tarde, assisti ao avião monomotor levantar voo da pequena pista da ilha. O som do motor foi se afastando até virar só vento. Voltei para o meu quarto e,
por instinto, abri o armário. Lá dentro, dobrado com cuidado entre as minhas camisetas, havia um envelope pequeno. Dentro, uma foto da tartaruga de madeira da lojinha de artesanato local, e uma nota escrita à mão. Tudo que é leve deixa rastro. H. Sentei na cama, segurando o bilhete, e entendi que ela não tinha ido embora de verdade. Helena sabia partir. Mas também sabia ficar nos lugares onde ninguém via. Os dias voltaram ao ritmo de sempre, ou pelo menos tentaram. O sol nascia e se punha com a mesma beleza exagerada, os hóspedes iam e vinham com seus mapas abertos, celulares na mão e expectativas alinhadas aos pacotes turísticos. Mas, para mim, tudo estava levemente fora do lugar. Como quando você entra em um quarto conhecido e alguém moveu só um objeto, pequeno, mas suficiente para te deixar em alerta. No café da manhã, olhava de longe a mesa 7, onde ela sentou aquele dia. Ninguém a ocupava. Era como se o espaço também lembrasse. Na recepção, evitava a gaveta onde ela havia deixado o primeiro bilhete. E mesmo assim, abria de vez em quando. Só para ter certeza de que estava vazia. Só para lembrar que antes, não estava. Uma tarde, enquanto organizava os equipamentos na sala dos instrutores, o Vinícius comentou. A Paulista sumiu, né? Foi embora. Tinha data para voltar, só não contou para ninguém. Ele me olhou de canto, com aquele meio sorriso de quem sabe mais do que diz. Essas turistas são assim, Lucas. Chegam, bagunçam tudo e vão embora levando um pedaço da gente. Nem sempre, respondi. Às vezes, elas deixam. E deixaram mesmo. No domingo, fui buscar um agasalho no fundo do armário e encontrei algo entre minhas roupas. Uma pequena escultura de tartaruga feita de madeira escura. Não era comprada. Era artesanal. Tinha as iniciais H e L gravadas discretamente na base, como quem não quer que ninguém veja, mas também não quer que ninguém esqueça. Junto dela, dobrado com o mesmo cuidado com que se guarda roupa de frio fora de estação, estava um bilhete curto, só uma frase. Você me fez lembrar que ainda era possível. Segurei aquele papel como se fosse pele. Como se pudesse, de alguma forma, sentir a presença dela de novo ali. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas marcas deixadas por ela. A flor seca entre as páginas do livro esquecido na biblioteca comum. A playlist do lounge, que ainda tocava o mesmo jazz da nossa dança. E até a funcionária da lavanderia comentou que uma hóspede havia deixado um perfume bom no travesseiro, que não saía de jeito nenhum. Era ela. Ainda era. Passei a caminhar mais pela praia no fim da tarde, sem destino. Só com o som do mar, o mesmo som que embalou a primeira vez que nos olhamos sem falar. Em uma dessas caminhadas, um hóspede novo me abordou, pedindo sugestão de lugar para ver o pôr do sol sem muita gente por perto. Levei ele até o mirante escondido. O mesmo onde Helena me disse que o mar era espelho. Enquanto ele tirava fotos e me agradecia, soltei. Às vezes, alguém chega só para te lembrar que você ainda sente. Ele não entendeu. Só sorriu educadamente. E tudo bem. Voltei ao resort com a tartaruga no bolso e o bilhete dobrado no peito. Sentado na beira do deck, assisti o céu virar laranja enquanto o som das ondas tomava conta. Boipeba seguia igual, linda, serena, intocável. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Helena tinha ido embora. Mas o que ela deixou não passava. E talvez, no fundo, ela soubesse disso desde o começo.